Eu queria convidar você a ler Hebreus capítulo 2, a partir do versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor para nós: Não foi a anjos que ele sujeitou o mundo que há de vir, a respeito do qual estamos falando, mas alguém em certo lugar testemunhou dizendo: Quem é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu fizeste um pouco menor do que os anjos, e o coroaste de glória e de honra, tudo sujeitaste debaixo dos seus pés. Ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou que não lhe estivesse sujeito. Agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, coroado de honra e de glória por ter sofrido a morte, para que, pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. Ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito mediante o sofrimento o autor da salvação deles. Ora, tanto o que santifica quanto os que são santificados provém de um só. Por isso Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Ele diz: Proclamarei o teu nome a meus irmãos, na assembleia te louvarei. E também nele porei a minha confiança. Novamente ele diz: Aqui estou eu com os filhos que Deus me deu. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Por esta razão, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus, e fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque, tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Amém. Feche seus olhos mais uma vez. Obrigado, Senhor, por esta palavra viva, eficaz, poderosa, que pode salvar a nossa história, pode mudar a nossa vida. Fale conosco, Deus, nessa noite, em especial nesse início de série. Abra o nosso coração para receber, Deus, essa palavra que é viva e pode fazer a diferença em nós. Nós agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se assentar? Sem dúvida alguma, o apóstolo Paulo estava certo. Estava certo. A mensagem do Evangelho, ela é realmente escandalosa e uma loucura. Paulo estava certo ao dizer que a mensagem do Evangelho era escândalo e loucura. Porque o apóstolo Paulo percebeu, e se lermos a Bíblia com sinceridade, com integridade, com atenção, nós também vamos perceber que, quando falamos do Evangelho, existem algumas coisas difíceis de serem engolidas, difíceis de serem entendidas, difíceis de serem aceitadas. Parece que a gente coloca na boca, e diferente do João do Apocalipse que come o livro inteiro, parece que ela entala. Algumas delas, quem quiser salvar a sua vida, vai perder a vida. Mas quem perder a vida por amor a mim e ao Evangelho, vai salvar a sua vida. Uma outra, quando eu sou fraco, então é que sou forte. Parece que esses versículos nos lembram que o Evangelho está meio de cabeça para baixo. Ele é cheio dessas aparentes contradições que a gente costuma chamar de paradoxos. Coisas aparentemente contraditórias que se relacionam. E essas coisas, elas ficam engasgadas aqui.
Mas essas não são as maiores, porque a maior aparente contradição, o maior desses paradoxos do Evangelho é tentarmos, porque nem sempre a gente consegue, e às vezes quando a gente consegue a gente fala pouco ou não fala nada, é a gente tentar entender, tentar aceitar, tentar viver um relacionamento com um Deus todo-poderoso, que tem o poder nas suas mãos, que criou todas as coisas, que tem o universo na palma de suas mãos, esse Deus que os profetas vão descrevendo, que é um Deus grandioso, majestoso, soberano, tanto que os profetas vão dizer que a terra é o lugar onde Deus coloca o pé, porque Deus não cabe no planeta Terra, ou seja, é o Criador, o alfa, o ômega, o princípio e fim. É pensar que esse Deus abriu mão dessa glória toda, se esvaziou e assumiu a realidade humana e pisou no chão da história. Esse, sem dúvida, é o maior dos paradoxos do Evangelho, é uma das maiores aparentes contradições. E isso fica engasgado. Por isso nós falamos tão pouco a respeito disso, porque é melhor a gente pensar no Deus Todo-Poderoso e um Jesus que, de certa forma, ele não se esvaziou plenamente, ele trouxe talvez 1% ainda da sua divindade. E quando ele precisava, ele socorria de forma escondida para conseguir sobreviver. Pensar num Jesus de carne e osso, num Deus de carne e osso, num Deus esvaziado, é um grande problema para nós. Parece que a gente não aceita muito essa ideia de um Deus que assume a fraqueza humana. Parece contraditório. Como assim um Deus limitado? Um Deus fragilizado? Um Deus em carne e osso? Como assim? Mas engana-se quem pensa que isso é um problema nosso. Já no primeiro século da igreja, a igreja mal estava sendo fundada e ela já precisou lidar com esses problemas. Já no primeiro século, muitos cristãos, muitas cristãs já tinham uma dificuldade muito grande de pensar um Jesus ou de aceitar a realidade de que Jesus veio em carne. Então diversas teorias, diversas teologias, diversos ensinamentos começaram a ser inventados, criados, adaptados. Afinal de contas, as pessoas viram uma pessoa que se deu o nome de Jesus, que apareceu, elas lidaram com o ser e a gente precisava resolver esse problema. Afinal de contas, você tinha um Deus encarnado, uma pessoa ali. Dentre tantos movimentos, teorias, duas são muito interessantes. Um movimento do primeiro século, e se você trouxe uma caneta, anote aí, chamado docetismo. Pastor, nunca ouvi essa palavra na minha vida, docetismo. Vem de uma palavra grega chamada dokein, que significa aparência. O docetismo provém dessa palavra, dokein, docetismo. E qual era a grande teoria desse povo? Que na verdade, o Jesus ser humano, que as pessoas diziam ter visto, diziam que andou com ele não foi plenamente humano. Ele era uma aparência, ele parecia humano, ele era um ser divino que ele veio para a terra e ele pareceu humano. Ele assumiu visivelmente a essência humana, mas não na sua plenitude. Então, tudo que Jesus fez na terra foi uma encenação. Ele encenou a dor, encenou a tristeza, a angústia. Ele orou porque ele precisava ensinar, ele não precisava orar. Ele orou apenas para mostrar que era preciso. E a grande questão, eles chegaram a dizer, alguns desses, que quem na verdade foi crucificado não foi Jesus. Foi aquele Simão de Cirene, que carregou a cruz com Jesus. E na verdade, no fritar dos ovos, quem acabou indo para a cruz foi aquele homem que ajudou Jesus a carregá-la, porque Jesus era uma aparência e naquele momento da cruz ele desapareceu. Ele não pisou no chão, ele veio e apareceu-se fingindo ser. Então a vida de Jesus é um teatro, principalmente a cruz. Ele não sofreu. Outro movimento, um pouco derivado desse também, já entrando no segundo século, chamado gnosticismo. Gnosticismo. Vem de uma palavra grega também, chamada gnosis, que a tradução direta dela é conhecimento. Conhecimento.
mas não é um conhecimento científico, experimentado em laboratórios. É uma espécie de conhecimento espiritual, místico, a partir de uma revelação. Então Jesus é um ser celestial que ele veio trazer uma revelação a nós, e aí ele também assume essa aparência humana, e a grande revelação é que, uma vez iniciados nessa revelação, quando os nossos olhos se abrissem, Jesus se tornava dispensável. Ele é apenas um revelador, e à medida que nós abraçássemos a revelação trazida por Jesus, Jesus se tornava dispensável. Nós já estávamos salvos porque nós agora temos a revelação plena. Então a obra da cruz ela não é tão necessária, porque uma vez revelada, nós estamos em pé de igualdade com Jesus nessa dimensão espiritual. E uma grande questão dos gnósticos era que o carro-chefe é que o mundo, esse mundo que nós estamos aqui, esse planeta Terra, essa dimensão, e esse nosso corpo é mal. É mal. Tudo isso daqui é mal. Nós estamos aqui por causa que o pecado nos aprisionou nesse mundo e nesse corpo. Então a mensagem de salvação é que um dia nós nos livraremos desse mundo caído, desse mundo mal e desse corpo mal. Tudo que nós passamos, toda a nossa dificuldade é culpa desse corpo mal, que é apenas uma casca que guarda a nossa verdadeira identidade. Então um dia essa casca vai abrir e daqui de dentro vai sair o verdadeiro você. Você está aprisionado. E esses movimentos trouxeram um grande dano para a fé cristã, porque negavam constantemente, fechavam os olhos constantemente para essa realidade de que Jesus assume a nossa natureza humana. Ele pisa esse mundo por causa do amor. E essa ideia de um Deus que cria esse mundo vai chegar ao ápice de que há uma diferença, prestem atenção nisso, há uma diferença entre o Deus do Antigo Testamento para o Deus do Novo Testamento. Então os gnósticos, eles dizem que Jesus revela um novo Deus. Esse Deus do Antigo Testamento é dispensável, é o Deus mau que nos aprisionou, até a manifestação do verdadeiro Deus para nos tirar. Vários danos para a fé. Nós vamos diminuir ou eliminar o valor do sacrifício de Jesus. Nós vamos abandonar a maior parte das Escrituras por causa disso. E nós vamos lidar muito mal com quem nós somos, com o nosso mundo. É muito comum a gente perceber essas heranças no meio da igreja. Porque tudo que a gente mais quer, às vezes, é que Deus nos tire desse mundo mal, que Deus nos tire desse corpo mal, e aí a gente não sabe lidar com a criação com a qual Deus nos colocou como responsáveis. Talvez por isso nós tratamos o nosso planeta dessa forma tão mal, porque na verdade Deus um dia vai nos tirar daqui, então cuidar para quê? O mundo é mal mesmo, vai ser destruído mesmo? E nós não temos, em grande parte, responsabilidade nenhuma com um dos grandes presentes que Deus deu para nós, que é o nosso próprio corpo. O nosso próprio corpo. Porque nós pensamos que tudo relacionado ao nosso próprio corpo é mal. Essas são algumas, dentre milhares e milhares de mentalidades, ensinamentos, teorias, que foram introduzidas ao longo da fé e a igreja precisou lutar bravamente. Por isso a radicalidade bíblica, e a gente começa a perceber já nesse texto que nós lemos, nessa ênfase constante de que, pelo contrário do que muitos pensavam e muitos até negavam, Jesus é um Deus que assumiu a nossa natureza humana. Em todas as condições humanas, ele se tornou semelhante a nós. E isso não é nada incoerente. E aí a gente pode pegar uma carona, por exemplo, no Evangelho de João, que é um dos grandes evangelhos que vão enfatizar isso. Capítulo 1 de João, a palavra, o Logos, que criou todas as coisas, que estava no princípio, que estava com Deus, que era Deus, a quem todas as coisas estão sob domínio, de quem tudo depende, essa palavra criadora, sustentadora, organizadora, se fez carne e habitou entre nós.
É a primeira mensagem de João para nós. Essa palavra infinita, poderosa, ilimitada, que criou todas as coisas, que sustenta todas as coisas, se fez carne. E não só se fez carne, e aí João vai usar essa palavra, João capítulo 1, versículo 14, se fez carne e habitou, ou seja, armou a sua tenda no meio de nós. Lembra para nós a experiência do Êxodo. Êxodo revela para nós que Deus é um Deus que habita em tenda, e Ele faz isso por quê? Porque Ele anda no meio do seu povo. Jesus é esse mesmo Deus que estava em Gênesis, criando todas as coisas, organizando todas as coisas, sustentando todas as coisas, se fez carne e armou a sua tenda no meio do seu povo, ou seja, Ele pisa no chão e suja o pé na estrada com o seu povo. Olha que mensagem maravilhosa para nós. O nosso Deus não é um Deus que está no céu, longe apenas, sentado no trono, olhando as coisas acontecerem. A revelação bíblica é que esse Deus assumiu a nossa forma humana e pisou o mesmo chão que nós. O mesmo chão. Ele assumiu as nossas fraquezas. E como nós lemos nesse capítulo 2 de Hebreus, semelhante a nós, assumiu todas as nossas condições. Todas as nossas condições. Ainda em João capítulo 4, um texto maravilhoso, quando Jesus está caminhando em direção à Galileia, João vai colocar em Jesus características muito interessantes. Jesus está cansado da viagem, então Jesus cansa, ele se assenta à beira de um poço, porque ele tem sede, e quando vem uma mulher pedir água, ele pede à mulher de beber. Os discípulos vão até a cidade comprar comida, e quando voltam, oferecem Jesus comida, porque Jesus está com fome. Ao longo do Evangelho, capítulo 11, na experiência de Jesus na casa de Lázaro, Jesus chora, o Espírito de Jesus se agita em ver aquela incredulidade, toda aquela cena toda. Na cruz, Jesus sangra, sente dor, se sente abandonado e morre. Então, todas essas características é que João coloca associado a essa ênfase de Hebreus para dizer para nós que sim, o nosso Deus é também um Deus de carne e osso. Ele assume a nossa limitação. E para nós isso é muito importante pensar que esse Deus criador, esse Deus soberano, ele se esvaziou da sua glória. O texto que nós abrimos o culto, Filipenses capítulo 2, dizendo que abriu mão da sua glória, se esvaziou e assumiu a forma de servo e semelhante a homem se tornou. Isso para nós é muito importante, é uma grande verdade e a gente nós nos precisamos lembrar disso sempre, de que Deus assumiu a nossa forma humana. Ele se fez carne, Ele assumiu a nossa limitação humana. Por que nós temos dificuldade com isso? De pensar nesse Deus esvaziado? Porque a gente associa a realidade humana, esse esvaziamento, com fraqueza. Se torna um pouco incoerente. Como assim? Deus Todo-Poderoso, Ele é fraco? Parecem coisas contraditórias. E talvez para a nossa mente humana, talvez seja realmente algo desafiador. Mas o que a Bíblia vai revelar para nós, e ao longo de Hebreus nós vamos percebendo isso, e já nesse capítulo 2, o que nós vamos perceber é que é justamente o contrário. Deus fazer-se humano, Deus assumir a fraqueza humana, Deus tornar-se carne e osso, é justamente o que tornou possível o cumprimento dos propósitos de Deus para nós. É justamente fazer-se carne e osso que tornou o plano de Deus possível, viável e concretizado. É justamente o contrário. Eu vou dizer por quê. Primeira coisa, quando a gente fala da encarnação, o que a gente precisa pensar é que assumir a limitação humana, é o que faz de Jesus o nosso grande sumo sacerdote. O que é isso, pastor? O que é isso? Era comum na tradição de Israel, constantemente, alguns dos sacrifícios aconteciam diariamente,
mas você tinha os grandes sacrifícios em períodos regulares, maiores, talvez anuais, que algumas pessoas escolhidas pelo povo, dentro do povo, especialmente da tribo de Levi, na tradição de Arão, vão ser chamados sacerdotes. Esses representavam o povo diante de Deus. Em períodos regulares, esses homens entravam no tabernáculo e ofereciam a Deus, posteriormente no templo, mas ofereciam a Deus uma oferta em perdão, em propiciação aos seus próprios pecados e aos pecados do povo. Então, para que você, se nós estivéssemos nessa época, se você desejasse experimentar o perdão de Deus, se você desejasse vivenciar o perdão de Deus, você precisava se dirigir até o tabernáculo ou até o templo e oferecer um sacrifício mediado por um sacerdote. Porque existia uma localidade específica dentro do tabernáculo, dentro do templo, chamado Santo dos Santos. Santo dos Santos. Somente esses sacerdotes escolhidos, e dentre eles, apenas os sumos sacerdotes, então você tem uma hierarquia, somente esses sumos sacerdotes poderiam adentrar o Santo dos Santos e oferecer esse sacrifício. Só que como o sacrifício era feito por pessoas limitadas, pecadoras, que elas mesmas lutavam contra o pecado, elas tinham que oferecer por elas mesmas e pelas pessoas, regularmente, sacrifícios com data de validade, até você pecar de novo. Talvez nós deveríamos morar dentro do Santo dos Santos, né? Constantemente, oferecendo sacrifício. O que Hebreus está dizendo para nós, é que nós temos um sumo sacerdote, e ele vai usar no capítulo 4, o adjetivo grande sumo sacerdote, que é Jesus. Por que grande sumo sacerdote? Porque ao invés de entrar para oferecer um sacrifício pelas pessoas, ele se tornou o sacrifício. Ele se entregou, ele se doou para que fosse para nós essa oferta, esse sacrifício vivo e definitivo, para que o poder do pecado, o poder da morte que estava sobre nós fosse vencido. E o que Hebreus está dizendo para nós é que o sacrifício de Jesus, ele não é necessário que haja uma repetição, porque diferente dos outros, ele se entrega, ele é a oferta, e essa oferta é o seu próprio corpo. Então é por meio da entrega do seu corpo, que Hebreus vai chamar de véu, é através desse véu que aparece no capítulo 10, é que Jesus abre para nós um novo e vivo caminho. É através da sua entrega, da sua encarnação, e quando ele oferece a sua natureza humana, o seu próprio corpo, ele abre para nós um novo e vivo caminho. Então ele se torna esse sumo sacerdote. Não é necessário mais oferendas para que o perdão de Deus esteja sobre você. E apesar disso, apesar de 2000 anos de cristianismo, de pregação, de Bíblia, nós nos esquecemos disso, que o sacrifício de Jesus quebra sobre nós o poder da morte. É o que nós vemos no capítulo 2. Ele vence aquele que tinha o poder da morte, que é o diabo. Ele morre por nós para que pudéssemos viver com ele. Então é através desta encarnação, é justamente através dessa aparente contradição, que essa oferta definitiva é possível. Olha que coisa maravilhosa. É por causa dessa encarnação, dessa ação de Deus fazendo-se humano, é que não é mais necessário que você ofereça ofertas específicas, regulares, para experimentar o poder do perdão de Deus na sua vida. Não é mais necessário. O sacrifício foi feito. O sangue foi derramado. Uma única e definitiva vez. E o que Hebreus vai dizer para nós é que a necessidade da repetição por conta desses outros sacerdotes
é por causa do pecado e porque eles eram mortais, limitados no sentido da vida. Mas esse Jesus que se fez carne e habitou entre nós, pisou o nosso chão, se entregou por nós, ao fazer isso e morrer por nós, ele venceu a morte. Ele venceu a morte. Por isso não é necessário, porque o sacerdote que foi oferecido por nós, ele é o sumo sacerdote, mas é a própria oferta, ele está vivo. Ele está vivo constantemente conosco. E é essa oferta, é o seu próprio corpo oferecido em sacrifício, em doação, que torna definitiva. Ele é o nosso grande sumo sacerdote. E a grande notícia que Hebreus está dando para nós é que ele não é um sumo sacerdote legalista, distante, um sumo sacerdote hipócrita, que nos julga pelas nossas fraquezas, que olha para nós que estamos constantemente procurando o perdão, a reconciliação, e olha para nós de cima. Ele não é esse tipo de sumo sacerdote, ele não é esse tipo de pessoa. Sabe por quê? Porque essa entrega de Jesus, essa encarnação de Jesus, foi a manifestação máxima da misericórdia e graça de Deus, que fez Jesus, além de ser o grande sumo sacerdote, torná-lo um sacerdote misericordioso, compassivo, porque o que Hebreus 2 está dizendo para nós é que ele assumiu as nossas condições e ele sabe exatamente o que você está passando. Você tem ideia disso? Você tem um Deus que assumiu a sua natureza, sabe a vida que você leva, porque ele já foi ser humano. Ele trouxe para si as mazelas, as dificuldades, as limitações humanas. Então, quando você se aproxima dele, quando você pensa em aproximar dele, o capítulo 4 vai dizer para nós, então, nos apressemos e cheguemos, pois, com ousadia diante do trono da graça, porque quem está sentado no trono da graça não é um Deus que está distante de nós, mas é um Deus que sabe o que nós estamos passando. Por isso nós podemos com ousadia chegar diante de Deus e falar: Deus, eu estou passando isso. Sabe o que Jesus fala para nós? Eu sei. Isso que você está sentindo se chama medo, e eu senti isso. Isso que você está sentindo se chama angústia, e eu senti isso. Isso que você está sentindo é cansaço, e eu senti isso. Isso que você está sentindo é ansiedade, eu senti isso. Isso que você está sentindo é dor por ter sido traído por uma pessoa, eu sei exatamente o que é isso. Isso que você está sentindo é solidão, eu sei o que é isso. Jesus, parece que eu oro e o Senhor não me escuta, eu sei. Quando eu estava na cruz eu senti a mesma coisa. Tanto que eu perguntei para o meu pai: cadê você? Eu sei. Você tem noção disso? O Deus que você serve, Ele sabe exatamente o que você passa. Não por uma teoria. Deus não criou a vida humana no laboratório, estalou o dedo, falou: vivam aí, depois me contem como foi esse reality show aí, que eu quero saber, porque é muito legal assistir vocês batendo cabeça embaixo, sofrendo, se matando. Não, ele veio, ele pisou, sujou os pés na poeira da vida, ele estava aqui. Então, quando nós nos aproximamos, nós encontramos não um tirano no trono, nós encontramos um humano no trono, um Deus humano, que sabe. Por isso, acheguemo-nos, pois, com ousadia. Quem está no trono é um Deus humano, é um Deus que sabe, que está dizendo para você: aguenta mais um pouquinho, tenta mais uma vez, desiste não, ele tem jeito, ela tem jeito, você tem jeito, desiste não. Eu sei exatamente o que é lidar com pessoas, com a vida humana, com as incertezas. Eu sei, desiste não. Nós temos um Deus assim. E além de tudo isso, além de nós termos um sumo sacerdote
que quebra o poder da morte sobre nós. Além de termos um grande sumo sacerdote que sabe o que nós estamos passando, nós temos um modelo de vida. Nós temos um modelo. Porque ele faz, ele abre, ele constrói um novo e vivo caminho, um caminho que nos conduz à vida eterna, um caminho que nos conduz à salvação, um caminho de transformação, um caminho de salvação. Ele abriu esse caminho, ele abriu essa possibilidade, mas não só, ele passou por esse caminho. Ele passou por esse caminho. Então Jesus, além de ser o grande sumo sacerdote que quebrou o poder da morte sobre nós, de ser um Deus compassivo, porque Ele sabe o que nós passamos, Ele é um modelo para nós. Por isso, capítulo 12 de Hebreus, e nós lemos exaustivamente no ano passado, Jesus é considerado um legado de fé. E o convite de Hebreus para nós é: portanto, também nós, olhando para as testemunhas do capítulo 11, corramos com perseverança a carreira, o caminho que nos está aberto, o caminho proposto para nós, olhando firmemente para Jesus. Jesus. E se você ano passado não teve oportunidade de perceber, o autor nos convida a olhar para Jesus e não para Jesus Cristo ou para o Cristo. Como se ele nos convidasse a deixar um pouquinho de lado o olhar para esse Jesus como Cristo, porque Cristo é um título que a igreja, que os cristãos identificaram em Jesus. Jesus, que é o Cristo, que é o Salvador, que é o Messias, que é o Libertador. Hebreus diz para nós que nós precisamos olhar para o Jesus, não para o Cristo. Fazer a nossa caminhada, correr a nossa carreira, correr o nosso caminho, assumir o nosso novo e vivo caminho, com o nosso olhar fixado no Jesus. Jesus humano. Jesus esvaziado. É olhar para Ele, porque Ele é o nosso modelo. Nós precisamos disso, porque Jesus venceu a sua própria jornada, o seu próprio desafio, não porque Ele trouxe do céu uma mala com alguns truques celestiais, dos quais nós, humanos mortais, não compartilhamos. Então, quando a coisa ficava feia para Jesus, Ele disfarçava, enfiava a mão discretamente dentro do paletó e pegava uma poção mágica, alguma coisa especial, ou Ele tinha um segredo, ou Ele tinha um anjo do lado dele, a serviço dele, só dele, exclusivo, e Ele fazia algumas coisas legais. Não, Ele se esvaziou, se esgotou, e é pela fé que Jesus faz a sua jornada. Ele é o autor da fé. Jesus é quem inaugura a fé da forma plena. Nós temos Abraão, pai da fé, tantos homens e mulheres que nós viemos falando ano passado, sombra daquilo que viria. Jesus é o autor da fé, o consumador da fé. Ele consuma, ele finaliza a fé. Então ele caminha, ele coloca os seus pés, ele faz a sua jornada, não como Deus Todo-Poderoso, mas como Jesus. O filho de José, o filho de Maria, o carpinteiro, o rabi, o judeu, o Jesus humano. Ele faz a sua jornada com o seu pezinho no chão, porque ele faz através da fé. Porque com o exemplo de Jesus, nós vamos aprender que fé é a gente concretizar no caminho. Enquanto nós caminhamos, nós concretizamos no caminho a plenitude da alegria que nos aguarda ao final da jornada. É isso que Hebreus está dizendo. Porque em troca da alegria que lhe estava preparada ao final da sua jornada, ele suportou a vergonha da cruz, não fez caso disso, pelo contrário, ele desprezou a vergonha. Olha o que Jesus fez. Jesus despreza a vergonha da cruz. O que poderia ser vergonhoso para ele, pela fé, ele desprezou, porque ele tinha o seu olhar, ele já contemplava, e não só contemplava de uma forma futurística, distante, mas ele já concretizava, ele já experimentava a alegria que o aguardava na sua plenitude. Porque quando nós andamos assim, nós não nos cedemos às tentações que nos cercam.
Nós não negociamos, nós não trocamos a plenitude do que Deus tem para nós por coisas passageiras. E já uma das histórias primitivas para nós, a história de Esaú e Jacó, Esaú, primogênito de Jacó, quem tinha todas as promessas à disposição à sua vida, ele troca a alegria de uma primogenitura que ia se concretizar por um prato de lentilhas. Nós fazemos isso. Como nós não temos a dimensão pela fé daquilo que Deus está preparando e já está realizando em nós, no nosso caminho, nós trocamos as bênçãos de Deus por pratos de lentilha, por prazeres e diversões e necessidades temporais. Jesus concretiza no caminho já. Por isso ele é o grande legado de fé. Ele já na caminhada ele faz isso. E aí pelas narrativas dos evangelhos vai ficar ainda mais claro para nós, e isso é importante, que todos os recursos, todas as armas, todas as estratégias que Jesus utilizou para vencer a sua própria jornada, cumprir os projetos que Deus tinha para ele, consumar a missão que havia sido dada para ele, todos os recursos usados por Jesus estão à disposição da igreja. Todos. Sabiam disso? Todos os recursos usados por Jesus estão à nossa disposição. Ele é o nosso modelo. Oração, jejum, as Escrituras e principalmente o poder do Espírito Santo sobre nós. É através desses recursos que Jesus consegue fazer a sua caminhada. Jesus não tinha nenhum outro recurso enquanto desenvolvia a sua caminhada, o seu ministério, a sua missão humana, que não está à nossa própria disposição. Por isso é importante para nós pensarmos um Jesus humano, um Jesus de carne e osso. Porque enquanto nós não pensamos, é muito comum, eu escuto isso direto, quando a gente fala assim, gente, Jesus é o nosso modelo, Jesus é o nosso padrão. Aí alguém solta aquela frase, mas Jesus, né? Jesus, né? Como se Jesus tivesse algo que nós não poderíamos ter. Como se, porque não tem. Por isso o convite de Jesus para o seguimento, segue-me, aprendam comigo, andem comigo, façam o caminho comigo, para que vocês aprendam os recursos que Deus tem disponibilizado para nós. Andem comigo, andem atrás de mim, sujem-se com as poeiras dos meus pés, se tornem discípulas, para que vocês tenham nas mãos os mesmos recursos que eu usei, está à nossa disposição. É o que ele diz, toda a autoridade do céu e da terra foi dada para mim, e eu dou para a igreja. Autoridade para vencer, para andar, para evangelizar e para vencer a nossa própria jornada. Por isso nós precisamos pensar nesse Jesus de carne e osso. Caso contrário, nós vamos viver uma vida cristã medíocre, nos escondendo atrás de uma heresia. Mas Jesus, né? E hoje cedo eu dei um spoiler aqui, né? Dizendo que Jesus humano é uma bênção, mas ao mesmo tempo ele escancara a nossa cara de pau. Ele revela as nossas desculpas, ele revela a nossa preguiça, o nosso comodismo, os nossos, temores, as nossas desculpas para não fazer, porque é possível. E não só é possível, como ele está conosco. Eis que estarei conosco todos os dias até a consumação do século. Por isso nós precisamos pensar que nós temos um Deus todo-poderoso, sim, que é capaz de realizar todas as coisas. Não existe impossibilidade para Deus, mas esse Deus é um Deus de carne e osso, Ele está conosco. Ele abriu o caminho, fez o caminho e anda conosco, para que a gente possa cumprir a nossa própria jornada, a nossa própria peregrinação. É com Ele do nosso lado que é o convite para nós andarmos com Ele. Ande comigo,
Existe um caminho novo, um caminho vivo aberto para nós e nós podemos vencer. Mas por que é importante a gente ter esse Jesus no nosso coração? Porque é quando Jesus toca o chão da vida, o chão da humanidade, o chão da história, ele se esvazia e experimenta, né, a grandeza do que é ser humano. Ou seja, ele se torna plenamente humano, ele assume para si a sua fraqueza no mais alto nível, ele se assume fraco no mais alto nível. É que o poder de Deus se aperfeiçoou no mais alto nível. Talvez foi isso que Paulo entendeu, que nós não entendemos ainda, depois de 2000 anos, é que o poder de Deus, o poder do céu, ele só encontra espaço, ele só se aperfeiçoa, ele só cresce onde há fraqueza. Onde há fraqueza. Então, quando Jesus se faz plenamente humano, plenamente fraco, é que o poder de Deus se torna plenamente manifestado. Plenamente manifestado. Então, quando nós ainda temos um pequeno resquício de que nós somos alguma coisa, que nós podemos alguma coisa, que nós somos mais do que meramente humanos, nós negamos as nossas fraquezas, as nossas limitações, e às vezes nós usamos a própria Bíblia para negar isso. Não é assim? Você nasceu para ser cauda e não para ser, aliás, para ser cabeça e não cauda, né? E a gente vive cauda a vida inteira e a gente fica em crise. E a gente fica inventando teologia, misturando versículo, brincando de milkshake bíblico, para negar a única e real possibilidade de experimentarmos o poder de Deus na sua plenitude. É quando a gente olha para o espelho e fala assim: eu sou gente. Eu sou gente. Eu sofro, eu choro, eu não consigo, eu sou limitado. Quando nós nos enxergarmos assim, humanos, finitos, limitados, é aí que o poder de Deus vai ter espaço na nossa vida. E ele vai crescer. Por isso nós precisamos pensar um Deus humano. Só assim o poder de Deus terá espaço na nossa vida. Só quando nos reconhecermos fracos, humanos, limitados. Enquanto nós pensarmos que meu currículo, meu dinheiro, a minha habilidade, meu talento, meu tempo de membro, meu tempo de INSS e aí por aí vai. Quando eu pensar que alguma dessas coisas, Deus pode dar licença da sua vida, afinal você dá conta. Por isso Paulo vai dizer: eu me alegro nas fraquezas, nas dificuldades, porque eu aprendi. É quando sou fraco, é que sou forte. Se coloque de pé, eu quero orar por você. O seu Deus é um Deus de carne e osso. Ele sabe dos seus dramas. Talvez você pense: pastor, mas Jesus nunca teve que pagar um boleto bancário, ele não sabe o que é isso. Essas especificidades mudam. Talvez daqui a uns anos a gente não tenha algumas coisas que a nossa vida do século 21 tem. Mas isso é casca. O que acontece dentro de nós, os sentimentos, as inquietações, não é? Os temores, as agitações, isso é padrão, é universal. Onde tem ser humano tem isso, e Jesus experimentou isso. Por isso Jesus sabe o que você está passando, e é Ele quem convida a você a peregrinar, não como um super crente, como humano, como Ele fez, dependendo dEle, com Ele do seu lado, com Ele à sua frente, abrindo o caminho para você. Ele sabe exatamente o que você está passando. Ele sabe. Creia nisso. Nós temos um Deus de carne e osso. E é esse Deus que nós vamos orar agora. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos. E nós vamos orar por esse Deus. Esse Deus que se fez carne, que habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Feche seus olhos. Pai, nós entregamos a Ti.